Bom dia, e hoje a nossa leitura é carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1 e 2. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 1. Saudação. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas de Galácia, e a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados, para nos libertar da perversidade do mundo presente, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Só há um evangelho autêntico. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer: se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou o de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo defende sua autoridade e missão. Vocação de Paulo. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar de como outrora eu vivia no judaísmo, com que excesso eu perseguia a igreja de Deus e o assolava. Avantajava-me no judaísmo a muitos dos meus companheiros de idade e nação, extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove aquele que me reservou desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça para revelar seu Filho em minha pessoa, a fim de que eu tornasse conhecido entre os gentios, imediatamente, sem consultar a ninguém, sem ir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, parti para a Arábia. De lá regressei a Damasco. 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Dos outros apóstolos não vi mais nenhum a não ser Tiago, irmão do Senhor. Isso que vos escrevo, meu Deus é testemunha, não estou inventando. Em seguida, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu era ainda desconhecido pessoalmente das comunidades cristãs da Judéia. Tinham elas apenas ouvido dizer: aqueles que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora combatia, e glorificavam a Deus por minha causa. Capítulo 2. Está em harmonia com os outros apóstolos. 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo, e subi em consequência de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que prego entre os pagãos, e isso particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentil, foi obrigado a circuncidar-se, mas por causa dos falsos irmãos intrusos que furtivamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade de que gozássemos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, fomos, pois, esta vez condescendentes, para que o evangelho permanecesse em sua integridade. Quanto aos que eram de autoridade, o que antes tenham sido não importa, pois Deus não se deixa levar por consideração de pessoas. Essas autoridades, digo, nada me impuseram. Ao contrário, viram que a evangelização dos incircuncisos me era confiada, como a dos circuncisos a Pedro. Porque aquele cuja ação fez a Pedro o apóstolo dos circuncisos, fez também de mim o dos pagãos. Tiago, Cefas e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram as mãos a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Iríamos aos pagãos, e ele aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, o que era precisamente a minha intenção. Não se pode acomodar o evangelho a judaizantes.
Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe francamente, porque era censurável. Pois antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos. Mas quando aqueles vieram, retraiu-se e separou-se destes, temendo a circuncidados. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, em presença de todos: se tu que és judeu vive como gentios e não como judeus, com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como judeus? A justificação provém da fé em Jesus Cristo. A prática da lei de Moisés não nos torna justos. Nós, judeus de nascença e não pecadores dentre os pagãos, sabemos, contudo, que ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo, tiramos assim a nossa justificação da fé em Cristo e não pela prática da lei, pois pela prática da lei nenhum homem será justificado. Pois se nós, que aspiramos à justificação em Cristo, retornamos todavia ao pecado, seria porventura Cristo ministro do pecado? Por certo que não. Se torno a edificar o que destruir, confesso-me transgressor. Na realidade, pela fé eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregada à cruz de Cristo, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não menospreza a graça de Deus, mas em verdade, se a justiça se obtém pela lei, Cristo morreu em vão. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.